A produção de ovos aumentou mais de 33% entre 2021 e 2022. Tendência idêntica foi registada no abate de frango na região. Em 2022, a produção de ovos ascendeu a 30,7 milhões de unidades. O aumento foi de 33,1% face ao ano anterior. Foram abatidas 3,3 mil toneladas de frango, representa um crescimento de 2,4% por comparação com 2021. Na segunda parte do programa Madeira em Números vamos falar da produção de ovos e também de frangos. Temos duas convidadas para esta segunda parte, Denise Nunes, administradora do Grupo Girão, e ainda Graça Oliveira, vogal do Conselho de Administração da Sodiprava. Agradeço a vossa presença aqui esta noite. Denise Nunes, começava por si. Que análise se pode fazer à evolução do setor da produção de ovos na região, no vosso caso concreto? Antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, atendendo à evolução do setor agropecuário na região, temos registrado alguma evolução, sobretudo na avicultura, que tem apresentado números mais positivos do que as outras atividades. Este crescimento, que se registrou de 2021 para 2022, foi bastante acentuado. É fruto do investimento de 3 unidades que ativaram em 2020, portanto, em período de pandemia, e os resultados estão a ser colhidos agora. Este ano, com uma produção na ordem dos 30, quase 31 milhões de ovos, permitiu-nos ter um dos recordes de produção de sempre registrados na região. Tem a ver com novas unidades, o reaparecimento delas, é isso, sobretudo? Novas unidades, mais modernas, portanto, está a haver uma transformação mais tecnológica da produção de ovos na região. Este é um compromisso que existe já anterior a 2019, em voltarmos a ter os números que produzíamos antes a essa época. Hoje em dia também os métodos de produção são diferentes, são mais tecnológicos, e a produção também alternativa obriga a que há uma modernização dos equipamentos que atualmente são os que estão em funcionamento. Os dados do primeiro trimestre ou deste ano, já 2023, apontam também para uma tendência de crescimento? Sim, há uma tendência de crescimento também neste primeiro trimestre. Se bem que até o final do ano deverá ser mais ou menos os mesmos resultados que em 2022. Para 2024 é que existirão grandes alterações novamente, com a entrada em produção de mais uma unidade na produção de ovos. Já vimos que a produção de ovos aumentou mais de 33% entre 2021 e 2022. No caso dos frangos, Graça Ornelas, também se verificou uma tendência semelhante ou o crescimento foi menos acentuado? Não, o crescimento, como as estatísticas que apontou, a nível de frangos, de frango industrial, foi apenas de 2,4% de 2022 para 2021. No entanto, estas estatísticas são um pouco enganadoras, porque efetivamente nós o que temos vindo a registrar a nível de pecuária e de produção de frangos é uma redução do efetivo de frangos, do número de animais batidos. Este crescimento só revela a melhoria tecnológica e nutricional e de fatores de produção das próprias explorações, porque traduz em menos animais, mas mais peso abatido. O que é que justifica a redução do número de animais abatidos? É o mercado também? É uma questão de... Não. Estamos a falar de uma atividade que exige de capital intensivo. Temos apenas 6 avicultores de produção de frango industrial na Madeira. E alguns deles tendem, e o número tende a reduzir exatamente pela idade de alguns, cuja descendência não está interessada ou nem tem descendência, pelo que muito a curto prazo tenderá a desaparecer a própria exploração. Portanto, por outro lado, também temos o fator que pode aparecer até investimentos ou investidores que queiram entrar nesta área
mas os próprios PDMs, as áreas para uma avicultura perto de matador, não existem. Portanto, a pecuária aqui é sempre relegada para segundo plano, mas a verdade é que ela é precisa, e a avicultura, tanto dos ovos como de frangos, são a tal pecuária limpa, moderna, tecnológica, sem cheiros, e de produção muito eficiente, como estas próprias estatísticas demonstram, que com menos animais, até a produção de um ano para o outro foi maior. E, portanto, é este o sentido da produção de frangos, que a curto prazo, se nada se fizer, vai tender a diminuir. Neste momento, a região autónoma da Madeira só produz cerca de 35% do frango que consome. O resto é importado. O resto é importado. O facto de haver também, e tem aumentado a contestação de alguns moradores, ainda esta semana falávamos na zona do Caniço, havia uma exploração que estava a ser contestada por quem vive nas proximidades. É também um entrave que surjam más avicultores? Não. A exploração do que refere, penso que isso já foi para aí em 2016, nem é recente. Mas voltou a repetir-se agora? Não existe aviário no Caniço. Mas, de qualquer das formas, é um entrave o facto de cada vez mais a zona habitacional estar a ocupar não, porque normalmente elas não estão, porque elas ocupam um grande volume, uma grande área de terreno plano, e normalmente dá um afastamento necessário. Volto a referir que estes pavilhões são altamente tecnológicos, de temperatura controlada, de pressão controlada, não existem cheiros, é tudo controlado, desde a iluminação, a alimentação, à pressão, à temperatura. Portanto, os pavilhões hoje em dia têm condições que não da tinham avicultura, antigamente. Não existe esse problema. Da parte do ovo girão, há problemas desta natureza ou a tendência será para continuar a crescer? A tendência é a população vir para próximo de nós. É um dos riscos também, não é? Exato. As instalações, portanto, eu também refiro também a produção de frangos e a produção de ovos, que já estão instaladas há mais de 40 anos na região, pelo menos as nossas explorações, sempre foram muito viradas a norte, portanto, para terrenos que não eram destinados a crescimento populacional, Exato. Ao contrário. E, de facto, a avicultura ficou mais moderna, ficou mais amiga do ambiente, portanto, os sistemas que existem para o controle do ambiente do pavilhão são tão controlados que até nós passamos ao lado e esquecemos que há um aviário ali com animais em produção. Portanto, é agradável. Portanto, o espaço envolvente é tudo agradável e cada vez mais nos preocupamos com as zonas envolventes destes pavilhões. A questão é que é tão agradável que o PDM e as próprias câmaras municipais agora permitem a construção mais a norte, cada vez mais próximas de nós, e quando nós temos de nos instalar numa nova área de produção, nós temos que respeitar os afastamentos, mas depois isso deixa de ser assim tão fácil de gerir, porque as facilidades depois existem para quem quer construção privada, a habitação, etc. É permitida mais próximo do que o afastamento que nos solicitaram anteriormente. Em termos de comercialização de ovos, a tendência é a mesma do crescimento da produção? O que é que se verifica? É superior? Neste último ano houve uma alteração na venda de ovos, na quantidade de venda de ovos. Isto também acho que tem a ver com a alteração do consumo. É uma tendência que já vem sendo restada nos últimos anos, a alteração da tendência de consumo para escolhas mais saudáveis. As pessoas também olham para os ovos e o frango como ainda sendo a proteína mais barata do mercado. Em situações em terem de fazer contas àquilo que vão comprar e aos nutrientes que precisam para se manter bem em termos de saúde, é uma escolha lógica e acertada ovos, porque ainda continua a ser a proteína mais barata do mercado e dá-nos efetivamente os nutrientes todos que são precisos. Portanto, esta tendência de consumo tem vindo a aumentar, também acentua-se em períodos de crise, que não é inegável este facto,
mas há uma tendência de crescimento no consumo. Quem são os principais clientes? Portanto, os principais, nós temos clientes em todos os canais na região, sim, canal Horeca, retalho, portanto temos também consumidores particulares que também fazem acesso aos nossos produtos. Portanto, mas estamos sempre mais virados para o mercado profissional, que é a hotelaria, e a restauração, cafés e retalho. No vosso caso, qual o retrato que se pode fazer? A nível de clientes, da comercialização, 80% da nossa produção é destinada às grandes superfícies. E só cerca de 20% é que são o pequeno retalho, o pequeno supermercado, a mercearia do bairro, porque é quase toda ela absorvida pelas grandes superfícies. Há pouco falávamos na primeira parte do programa no impacto da inflação nos custos de produção. No vosso caso, há um impacto real? Sente essa dificuldade também por parte dos avicultores? Na produção pecuária, e não só de frangos, mas de qualquer animal, o impacto do aumento dos cereais foi brutal. Os fatores de produção subiram em mais de 40%. Isto aliado a uma crise energética que se acentuou com a guerra da Ucrânia. Portanto, os fatores de produção aqui para o sector animal, seja frango, seja a galinha, seja vaca, seja qualquer, foi muito intenso. E isso, como é óbvio, e ainda se sente, tem reflexo de imediato no consumidor, porque toda a carne subiu. Os ovos subiram bastante e a carne de frango também subiu, como todas as outras. Onde é que sente mais os efeitos? No vosso caso, nas rações, por exemplo? O efeito direto das rações e agora, muito recentemente, do aumento do custo energético. Do aumento do preço da eletricidade. O aumento o preço a pagar pelo consumidor será sempre maior, tenderá a crescer? Não. No caso nesta fase? Não. Eu julgo que a pior parte já passou. Agora, os preços não estão a descer, nomeadamente dos cereais, não estão a descer para valores aceitáveis e estão longe dos anos 2019 e 2020, longe. Este ano, na Madeira, temos aqui um fator acrescido, que é o aumento da eletricidade, que é bastante significativo em termos de produção de matador, por exemplo, e isto é na ordem de 60%, portanto, é mais um fator. Mas julgo que o pior já passou, portanto, é uma questão de nos orientarmos. Obviamente, nós não sabemos o tempo da manhã, os cereais é mercado internacional, a Madeira, nem Portugal tem capacidade sequer de negociar ou ter qualquer influência em cereais destinadas à produção animal e vai estar sempre dependente da evolução do mercado internacional. No vosso caso, também a inflação a justificar o aumento do preço dos ovos? Sim, portanto, são os mesmos custos de produção, os fatores de produção todos alteraram significativamente a partir de 2021. Em 2020, com a situação pandémica que vivemos, ainda as coisas estavam mais ou menos controladas e estáveis, e até 2021 presumíamos que houvesse uma retoma económica. Estávamos com esperança, porque acho que toda a gente estava com essa esperança em 2021 de regressar rapidamente à normalidade. Algumas dificuldades, sobretudo também, por exemplo, nos custos de material de embalagem, também já tinham subido no início do ano 2021. Depois tentamos suportar esses custos, mas a partir do segundo semestre de 2021 foi inevitável e não conseguimos absorver mais esses custos, nem os produtores, nem os operadores que atuam no comércio, porque as rações na ordem dos 50%, embalagens na ordem dos 60%, a energia, portanto, ainda no ano de 2022, mais uma crise que afetou diretamente também a disponibilidade de cereais e levou a um consequente aumento significativo também arrestado nessa altura.
Mas mesmo assim tivemos em risco, nem caro, podermos tê-lo, porque apesar da Ucrânia não ter a disponibilidade dos cereais momentânea, se não fosse a abertura nos mercados da América do Sul da importação de rações, a gente estava aqui com graves dificuldades em alimentar os nossos animais, fosse onde fosse. Mas também presumo, e o futuro próximo ainda não revela nenhuma situação de melhoria, apesar de nós também nos orientarmos pelo mercado europeu, o facto de a Península Ibérica estar a atravessar esta crise de seca que estamos a verificar e estamos a sentir isso, na falta de produção não há produto. Na falta de produto, a falta de oferta, os preços inevitavelmente vão aumentar e não há previsão de melhorias tão breve. Portanto, acho que o panorama vai se manter mais um bocado. O pior já passou, certamente, mas ainda temos de aguentar mais um pouco. Neste momento já não há problemas com as rações, em termos de abastecimento? Das rações, não. Dos cereais? Dos cereais. Não. Existem cereais disponíveis para o mercado. É um valor ainda bastante diferente do que estávamos habituados. Este, aliás, também é o caso dos transportes, que no ano 2022 quadriplicaram. A falta de mão de obra continua também a ser um problema que se nota mais agora? A falta de mão de obra neste setor pecuário primário, no fundo, há de ser sempre um problema, porque as pessoas tentam sempre sair do sector primário. E porquê que as pessoas tentam sempre sair? Não porque é um atrativo, trabalho não normalmente duro, em condições em que obriga, muitas vezes, isoladas, portanto, têm a tendência de se aproximar das grandes cidades, onde estão próximo de todas as atividades inerentes a uma cidade, a uma vila, e vêm com maus olhos estar afastados a cuidar de animais, terem que fazer. E quando eu falo em animais, isto não há sábado nem domingo, porque temos que ir lá vê-los à mesma, e portanto exige aqui uma dedicação que muitos jovens, puramente simplesmente, acham que têm melhores hipóteses nos outros setores. Tem a ver também com a questão da remuneração. Há pouco o engenheiro João Ferreira falava, por exemplo, na cana, 100 euros ao dia. Depois há aqui uma dificuldade enorme das empresas e dos produtores de pagarem esses valores. Ou nem assim há mão de obra? O senhor falou mas eu penso que esse era o trabalho que... O trabalho temporário. Sim. Exatamente, temporário. Nos nossos casos não são trabalhos efetivos, só que, pronto, eu vou dar o exemplo do matador, aquilo ia trabalhar a 8 graus, em condições às vezes difíceis, Não é fácil. E portanto não é fácil. Os ordenados também não são apelativos, porque lá está o sector primário, e o que nós assistimos muito na Madeira é que cada vez mais estrangeiros a trabalhar neste setor. Também nos ovos. Uhum. Exatamente, era isso que também ia referir, que na situação após 2020 queríamos retomar a atividade e em pleno aquilo que pudéssemos conseguir, e a mão de obra aqui na região era porque ofertas haviam. E só a partir do segundo semestre do ano passado, em 2022, é que começamos a restar alguma afluência às ofertas que eram colocadas. Isto também é determinado pela crise que estamos a viver, que toda a gente agora tem mais necessidade, se calhar, de trabalhar do que antes, e certamente a importação de mão de obra, que está mais disposta a trabalhar e com a remuneração compatível com a atividade, trabalham muito bem, e temos tido vários casos de mão de obra importada. De que zonas do globo? Bem, já temos pessoas do Ghana, Cabo Verde, temos tido algumas na origem em África, sobretudo da África. Os mais novos também, como há pouco a doutora Graça dizia, não se sentem atraídos?
Bem, eu posso dizer que há Os mais novos residentes. para mais especificamente em determinados trabalhos do que em outros. Hoje em dia, no caso da produção de ovos, os sistemas de recolha de ovos são tão automatizados que praticamente a mão de obra não tem um peso muito grande. É claro que é preciso sempre o maneio e o cuidar dos animais e a verificação dessas situações todas diariamente, mas a própria recolha de ovos, o centro de classificação, a própria embalagem tão automatizada que já não requer muito esforço. Mas ainda assim há alguma dificuldade, principalmente na mão de obra jovem, da população ativa, que era capaz de começar agora. Estamos tentando também atrair esta mão de obra com outras condições de trabalho, de postos, situações mais modernas que conseguimos implementar nos postos de trabalho, porque a nossa criatividade também tem de manter-se sempre alargada para poder convencer as pessoas a gostarem de um trabalho que não é menos importante do que outro qualquer que se possa fazer nos outros setores. A tecnologia pode também dar uma ajuda para minimizar ou reduzir o impacto da falta de mão de obra? A tecnologia neste setor, sem dúvida, é fundamental e é a prova das estatísticas. Este setor, a avicultura em si, industrial, na região, é totalmente moderna, ela é totalmente automática. A existência aqui de mão de obra é reduzida face ao número de animais ou de produção que se verifica. Mas, no entanto, é preciso é preciso ir visitar os animais pelo menos uma vez por dia e ver se está tudo bem. No caso do centro de abate, o investimento já foi feito, e já foi feito o ano passado. Portanto, já foi modernizado todo o centro de abate de aves da região, num investimento que rondou 1.300.000 euros, exatamente na automatização da linha de abate, parte dela da evisceração, neste caso, e que veio contribuir imenso quer para as condições de segurança alimentar e de qualidade do produto, quer para as próprias condições dos trabalhadores, porque onde estavam antes 8 pessoas, agora estão lá 4 máquinas ou algo semelhante, portanto, em que o contacto humano é menor, o que produz existe uma melhor qualidade do produto e a nível de trabalho humano não é tão extenuante. Tem havido incentivos à produção, nomeadamente fundos europeus, também importantes nesta fase de modernização? O investimento no matador foi financiado em 65% pela União Europeia e, portanto, existem apoios para qualquer sector que se queira produzir, mas muitas vezes estes demoram bastante tempo. Nestes casos de produção animal, enquanto nós estamos a pensar no projeto, decorre porque requer, em primeiro lugar, a adaptação do PDM, dos licenciamentos necessários e tudo isso leva o tempo que é preciso e portanto, há uma grande hiato de tempo entre o que se planeia e depois o que se concretiza. No entanto, o Grupo Rama irá continuar a investir neste setor, tendo recentemente adquirido um terreno consideravelmente grande no Santa Serra, onde irá fazer uma nova exploração aviária e que reporá não só os avicultores que tememos que em 2 anos os vamos perder pela idade, mas vai significar um aumento de 30% da produção de frango da região. No caso da produção de ovos, também os incentivos, há aqui um desfazamento entre o projeto e o financiamento, digamos? Dependendo das áreas que estejamos a pensar em nos implantarmos, às vezes umas mais fáceis do que outras, também depende das entidades camarárias que estejam aqui envolvidas. O nosso projeto mais recente, na Ponta do Sol,
correu muito bem, portanto, não, até mesmo em termos de pandemia, que foi quando ele ficou concluído, até achei que foi bom demais para ser verdade, mas conseguimos a tempo concretizar todos os projetos a tempo. Agora, nos novos projetos, existem tanto outros projetos que precisam de ser analisados, a pecuária é sempre um projeto à parte. É um projeto que é analisado com o dobro mais do que o dobro do cuidado, mais do que o dobro do tempo, e tem muitas condicionantes ambientais, portanto, não só que têm de ser verificadas antes da Câmara poder se pronunciar. Todos esses pareceres vão para 5, 6 entidades antes de passar pela Câmara, e só depois é que a arquitetura é analisada. Portanto, para vermos que as esperas para estes pareceres geram alguma dificuldade em conseguir cumprir os prazos, mas temos conseguido um bocado mais tarde do que esperamos nos outros projetos. Este próximo projeto também tem aqui um atraso de cerca de 6 meses, daquilo que estava previsto entrar em produção, mas temos de trabalhar com aquilo que temos e esperar que um dia melhore toda esta burocracia à volta dos projetos de investimento. Apesar de haver os incentivos, a burocracia à volta destes investimentos é bastante grande. Graça, a Ornella já há pouco falava do investimento no Santo da Serra, mais 30% de produção. Significa também que vamos continuar a ter necessidade de importar? Sim, com certeza, porque, repare, este ano está a ser fantástico a nível de turismo. Ninguém pode prever sequer uma produção a pensar no número de turismo. Portanto, o nosso turismo recuperou e bem, e ainda bem, mas são números que penso que ninguém conseguiu prever o impacto deles. Portanto, a Madeira é uma região que vive altos e baixos e dependente do fluxo dos visitantes externos. Portanto, a produção é adaptada tendo em conta o número médio esperado de residentes e de visitantes, mas nunca será autossuficiente no sector alimentar, sempre precisando de ajuda externa, pelo simples facto exatamente da flutuação do número de visitantes de ano para ano. E há novos investimentos, além deste do Santo da Serra, previstos para os próximos tempos? Exato. Nós iniciamos o primeiro ponto, que foi exatamente a questão do matador, que por acaso foi em tempo recorde a sua execução e o recebimento do subsídio, portanto, nem um ano demorou. O próximo passo agora é melhorar exatamente as reprodutoras. São galinhas reprodutoras que produzem o pinto do dia, por sua vez vão dar o frango. É o primeiro passo, e o passo seguinte, sim, portanto, a exploração aviária. Tanto quanto sei, há outros projetos aviários, não do grupo, mas que eles existem em zonas fora das consideradas normais de frangos, que realmente está concentrada em Santa Cruz, e esperemos que eles também consigam levar avante os seus projetos, e aí já nós estamos a falar de 30%, se calhar estamos a falar um bocadinho mais, porque é inegável que para qualquer consumidor madeirense que comprar um frango regional é diferente do importado, não é? No vosso caso, no Denise, já somos autossuficientes, já somos autónomos em termos de produção de ovos, ou ainda estamos longe? Não estamos longe. Faltam-nos assim cerca de 30% também para termos a quantidade de produção média ideal para o consumo regular na região. Portanto, não podemos estar a fazer contas às tais flutuações de turismo que entram na nossa região, precisamente porque disparam de cerca de 15, 20% no consumo, mas durante um mês, durante 2, não, os animais depois continuam a produzir para os outros períodos. Portanto, não podemos ajustar a nossa produção para as épocas de grande consumo, mas sim de baixo consumo, de médio consumo, pelo menos. E é nesses termos que nós temos de programar a nossa produção ideal, e que a nossa também
neste momento está em curso a construção de uma unidade com capacidade para 60 mil aves, que irá colmatar também 30% do ovo que é importado. Esperemos que torne os ovos que entram na região, nós saberemos que vamos produzir com mais qualidade, um produto mais resiliente, com mais qualidade, mais frescura, portanto teremos todo o interesse em que aquilo que produzimos seja pelo menos de qualidade superior ao que é importado. Mas temos aqui o suficiente para a época de consumo média. Obrigado, Denise Nunes. Obrigado também à Graça Ornelas por terem vindo ao programa desta semana. Ponto final no Madeira em Números, dedicado ao setor agrícola e também, particularmente, nesta segunda parte, à produção de ovos e frangos. Boa noite, fique bem.